Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Wendel, nascido na cidade de Buerarema, Bahia, próximo de Itabuna e Ilhéus, para quem não conhece, o sul da Bahia. Gravo esse vídeo na intenção de contar um pouco da minha infância. Lá em casa são seis irmãos, mais o pai e a mãe, e tivemos uma infância que eu acho que vai identificar com a de muitos de vocês. Foi uma infância muito difícil, né? Faltava poucas roupas, né? Que a gente tínhamos poucas roupas, né? Andava sem chinelo, ia para a escola, tinha vez sem chinelo, sem caderno, pegava emprestado folha dos outros, caneta, lápis do outro. É, a alimentação precária, muito difícil o pai sustentar todo mundo, por mais que ele foi um homem sempre trabalhador, né? Ele tinha um vício em álcool e fim de semana ele separava o dinheiro das compras, bem pouquinho, e o resto ele separava para beber. Aí minha mãe fazia as compras lá, só durava até o meio da semana. E comprava sábado, quando dava quarta-feira já não tinha nada. A gente ia se virando, né, com a ajuda dos vizinhos, buscando jaca na roça, banana na roça, aipim de roça dos outros. Aí ia se virando, né, para sobreviver, pescando e muitas vezes passando fome também. Foi uma infância sofrida, mas muito divertida também, né? Que a gente ia pro rio tomar banho de rio, brincava de esconde-esconde, futebol, né? Amarelinha. Isso aí. Só para quem viveu, né? Hoje em dia isso não existe mais, infelizmente. É, e fomos crescendo, só que o meu pai sempre foi muito muito agressivo. Se o cara passasse na rua, olhasse para dentro de casa, ele já saía com o facão na mão. Pegava o facão, já saía perguntando por que o cara tava olhando para lá. Batia muito na minha mãe, era muito agressivo, infelizmente, é uma verdade. Na gente quase que ele não batia, né? Só que quando ele pegava para bater também, ele espancava mesmo, espancava sem dó. É como se estivesse batendo num homem adulto. Aí nisso eu fui crescendo revoltado, né? Revoltado e jurando ele um dia de morte, um dia eu pegaria ele. E minha mãe sempre falando para mim, ele é seu pai, Wendel. Apesar de tudo isso, ele é seu pai. Me colocava no meu lugar, né? Aí onde eu me acalmava mais. Mas eu cresci revoltado. Com 11 anos de idade já comecei a fumar maconha, cheirar loló, né? Que hoje é o lança, cheirar cola, sair nas ruas e saindo em festas, arrumando briga, confusão, arrumando gangue. Comecei a traficar logo cedo, né? Fiquei pouco tempo no tráfico porque os caras lá na época não queria pagar dinheiro, queria pagar com comida, com droga. Mas é isso aí, a caminhada é essa. O... No passar do tempo, né, tinha uma... Isso eu já com quase 18 anos, eu tinha combinado de ir com um colega meu para Porto Seguro, na Bahia. Tinha eu e o Guti, né? José Augusto. Na época era conhecido como Enchedeira.
Era o meu parceiro que andava comigo, lado a lado, para tudo que der e vier, era nós dois. E aí nós tínhamos combinado com o Mazinho para ir para Porto Seguro roubar. Ele já estava acostumado a ir em Porto Seguro roubar o Mazinho, né? Trazia presente pra gente, boneca, roupa, um monte de coisa. E isso nos iludia, né? A gente falou, vamos pra lá também, vamos pra lá, Porto Seguro. Aí quando eu fiz 18 anos, tinha a festa da cidade, né, em Borarema. Borarema, pessoal, na minha época a gente consumia esse tipo de droga que era o que existia. A briga, no máximo, era pau, pedra, faca. A briga, no máximo, era isso. Aí tinha aquelas gangues de ruas, né? De bairro contra bairro, rua contra rua. Mas a gente embolava na porrada aqui numa festa. Na outra semana a gente tava jogando bola junto. Nossa época era assim. Aí foi pra lá um tal de um delegado chamado Reinan, da Civil, corrupto, trocava favores com traficantes da época, né? E eu acredito que foi ele que levou o Tudo Dois pra lá, pra Borarema, porque ele viu que lá os cara que tinha lá era tudo doido, mas era um pessoal pacífico ainda, né? Eles conseguiam levar pra lá de Itabuna Tudo Dois, que é hoje chamado Tudo Dois, né? O comando. Hoje os caras dominam lá e apavora lá Borarema. Borarema não é mais o mesmo. Poucos moradores ainda existem da nossa época lá. A maioria mudou de lá, foi para outras cidades. E voltando ao assunto, tinha combinado eu, o Guti e o Mazinho para ir para Porto Seguro roubar. Aí tinha a festa da cidade. Aí minha irmã, pouco tempo antes da festa da cidade, minha irmã foi na primeira igreja batista de Borarema, tradicional, e aceitou Jesus, mudou de vida e começou a convidar a gente, convidar. Aí eu falei assim, ó mãe, se a senhora me ajudar a comprar uma bermuda, um chinelo aí, uma camisa, para me curtir essa festa da cidade, quando terminar a festa, eu vou na igreja visitar. Aí ela pegou, velho, tirou da feira de fazer as comprinhas, que já não era muito dinheiro, era pouco. Comprou as roupinhas pra mim, eu fui curtir a festa, uma semana de festa lá. Eu acho que eu fiquei com essa mesma roupa a semana inteira. Eu nem lembro mais, mas deve ter sido. É, Aí a festa era dia 15 ao dia 20, mais ou menos, eu não lembro mais, tem muitos anos. E mais ou menos dia 28 de setembro, 95, a gente íamos para Porto Seguro, meter assalto, fazer fita lá, tava tudo combinado já. Aí quando acabou as festas da cidade, a minha mãe me chamou e falou, Wendel, você lembra que você me prometeu que você ia na igreja visitar? Aí eu peguei e falei, realmente eu dei minha palavra, mãe. Ela, então, você vai visitar a igreja ou não? Falei, eu vou. Arrumei uma calça emprestada que eu não tinha. Aí eu fui na igreja, né? Aí eu passei no meu bairro lá. E lá é assim, um lugar que você nasce e cria. O pessoal, eles se envolve com a sua vida como se você fosse da família. Eles se metem mesmo. Na Bahia, na minha época, era assim. Aí eu passei na rua indo para a igreja, minha irmã com a Bíblia na mão. E o pessoal me gritando, aê, Wendel, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, aê, vai virar crente agora, não sei o quê. Tipo assim, me zoando mesmo. Teve um aqui, quando eu aceitei Jesus, foi até lá em casa xingar a gente,
a gente tomou a decisão errada, que não podia ter feito isso. Lá o pessoal se mete mesmo na vida dos outros. Aí eu fui lá visitar a igreja, só visitar, né? Aí teve uma pregação, rapaz, uma pregação tão forte. Deus falou comigo, falou tão de perto que passou um filme na minha mente, um filme. Rodou assim, bobinou na minha mente tudo que eu já tinha feito. Aí as lágrimas começaram a rolar. Quando eu dei fé, eu tava lá da frente, assim, ó, de mão erguida, assim, ó. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. E nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais, nunca mais. Já saí de lá transformado, com outra mentalidade. Doei minhas fitas de Edson Gomes, do reggae, do Raul Seixas, doei as fitas que eu tinha de música para os colegas, que eles foram buscar lá em casa. Aí houve uma transformação na minha vida. Aí eu comecei a sair evangelizando todo mundo lá, todo mundo evangelizando, falando de Jesus para todo mundo. Só que tem um detalhe, né? Que eu esqueci de falar. Por eu ter aceitado Jesus, acabou que eu não indo para Porto Seguro, né? Aí o Guti, que andava comigo, também não quis ir com o Mazinho. Ao Mazinho foi ele e o Bino, um menor chamado Bino, que andava com ele para segurar os BO dele quando a polícia pegasse. Aí eles foram, né? Aí depois de uma semana mais ou menos, esse Mazinho aí ele volta morto. Volta no caixão, mano. Você acredita? Voltou morto. Aí eu tive isso para mim como um livramento de Deus e uma chance de salvação, uma chance de vida, né? Antes do Mazinho ir para Porto Seguro, eu consegui levar ele na igreja. Ele fez uma visita na igreja comigo. Um dia eu passei por ele na ponte lá do bairro. Esqueci o nome do bairro agora. Tinha um bairro lá de Borarema lá. Tinha uma ponte lá, ele tava lá na ponte. Aí eu passei por ele tava tipo sentado na ponte, olhando para baixo assim, ó, todo triste. Aí eu falei de Jesus para ele, o bairro São Bento, eu lembrei o nome agora. Bairro São Bento. Todo mundo sabe que tem uma ponte lá perto da cadeia ali do presídio. Ele tava lá, eu falei de Jesus para ele. Mesmo assim, ele foi para lá, para Porto Seguro. E por crocodilagem de alguns amigos dele lá, que ele andava, né? Amigos, né? Mataram ele, mataram ele. Mataram ele lá em Porto Seguro. Ele voltou para Buerarema no caixão. Aí eu tive aquilo como um livramento de Deus, né? E a partir dali eu percebi, né, que Jesus entrou na minha vida, foi para me livrar